preguei sobre esse mesmo texto, e naquela ocasião eu preguei uma mensagem no sentido de levar a igreja a fazer uma reflexão crítica a respeito das circunstâncias em que nós nos relacionamos através do uso da linguagem, do uso da nossa fala, né? Como é que nós estávamos edificando, construindo o nosso dia a dia dentro do nosso lar. E eu gostaria de pregar novamente sobre esse texto, e hoje não exatamente numa perspectiva crítica, mas numa perspectiva mais serena e numa perspectiva em que nós possamos encontrar no texto bíblico uma palavra onde nós possamos nos sentir apoiados e cuidados pela graça de Deus e pela sua palavra que nos alimenta. Então, Tiago capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 12. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Senhor Deus, agradecemos pela palavra que lemos e peço ao Senhor que nos dê luz, que nos dê instrução, iluminação, para que esta palavra venha nos abençoar, nos ajudar na nossa comunhão contigo, nos ajudar na nossa comunhão com os nossos familiares e nos ajudar na nossa comunhão como irmãos na fé. Abençoe-nos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, poder das palavras, como as palavras têm poder. Nos anos 80 e nos anos 90, houve um livro chamado Há Poder em Suas Palavras. Esse livro, ele foi um fenômeno, né, entre os cristãos que leram e conheceram ali a proposta desse livro. Ele, a meu ver, quando eu o li, ele mistificou exageradamente algumas coisas no uso da linguagem nos nossos relacionamentos, especialmente conferindo ao próprio Satanás, entre aspas, uma soberania que ele não tem. A soberania é de Deus, a soberania é do Senhor. Mas quando nós pensamos no uso da linguagem, no uso das palavras, eu penso que seja salutar, seja muito saudável nós sabermos o que nós estamos dizendo, o que nós estamos falando e como nós estamos interagindo com as pessoas, especialmente as pessoas mais próximas. Então podemos pensar no uso da linguagem dentro da casa. Como é que nós estamos conversando, o quanto nós estamos conversando, e na nossa conversa ou nas nossas conversas, o quanto nós estamos
construindo coisas boas, abençoadoras, o quanto nós estamos fazendo com que, através da comunicação, que é essencial para a nossa vida, nós sejamos abençoados e sejamos abençoadores. Enfim, como as nossas palavras podem ajudar, né? E é isso que eu gostaria que você pensasse nesta manhã a respeito do uso da sua linguagem em família. Seja você marido, seja você esposa, seja você filho, pai, né? A relação que você possui dentro de casa, né? E a relação que você possui, que você utiliza, que você desenvolve fora da casa. Nossas palavras, elas possuem significados e, através dos seus significados, nós podemos tocar outras vidas ao nosso redor, seja positivamente, seja negativamente. Quando eu leio esse texto de Tiago, eu vejo que, de fato, isso é verdade. Então, Tiago, ele pinta aqui uma série de cenas da linguagem humana, mostrando o poder que ela tem para edificar e o poder que ela tem para destruir. É muito claro isso no texto, só na leitura a gente logo percebe isso, uma leitura ainda que seja corrida, né? Então aqui nós vemos nessas cenas algumas imagens muito fortes, né? Onde ele procura transmitir o ensinamento acerca da capacidade humana de tocar as vidas nos seus relacionamentos uns com os outros. Então, por exemplo, nos versículos 6 a 8, após ele trazer uma definição bem clara, até ilustrada, né? Mostrando, por exemplo, o que é um leme para um barco e o que é a língua no ser humano, né? Então, o leme é um pequeno instrumento que, quando o piloto está ali, seja um barco pequeno, um barco grande, ele dá direcionamento para que a embarcação siga flutuando, né? Siga o seu destino. Assim como ele então compara a língua humana como um pequeno órgão que está situado dentro de um dos nossos órgãos, no caso aqui a nossa face, e através do uso da língua, da linguagem, então nós vamos construir ou nós vamos destruir, né? Então isso é muito claro no texto. Então, no versículo 6 ao versículo 8, ele faz duras afirmações acerca de nossas palavras e do impacto maldoso que causam. Então ele começa falando do impacto maldoso, né? Eu penso que Tiago não está exagerando, ele está sendo muito realista. E o quanto isso tem a ver com as nossas o nosso dia a dia, né? O nosso envolvimento, as nossas relações, né? Então, por exemplo, vamos situar aqui a questão da família, né? Como é que está o nosso diálogo dentro da nossa família, né? A base da nossa conversa em casa é uma conversa que edifica ou a base da nossa conversa em casa é uma base que causa danos, né? Então, essa primeira, entre os versículos 6 e 8, vale a pena nós fazermos esta pergunta: como está o nosso relacionamento dentro da nossa família, se nós quisermos aplicar, e que é o objetivo desta manhã, o uso da linguagem nas nossas relações familiares, né? Então, lá, por exemplo, em Provérbios capítulo 10, versículo 19, nós vamos ler assim, o escritor diz que quem controla a língua é sensato. Quem controla a língua é sensato. Quem sabe usar a língua, quem sabe usar as palavras, quem sabe usar a linguagem é uma pessoa sensata. No mesmo livro de Provérbios 17, versículo 28, nós lemos que até o insensato poderá se passar por sábio se ele ficar em silêncio, né? Até o insensato, se ele ficar em silêncio, ele se passará por sábio, né? E Provérbios 15, versículo 1 diz: nossas palavras devem ser brandas para não provocar a ira nas outras pessoas, né? Então Tiago, ele não está exagerando quando ele fala desta forma no texto que lemos, fazendo essas comparações e essas aplicações que nós vemos. Então, se quisermos fazer um teste, lembre-se da última vez que você xingou
alguém na sua casa, que você xingou o menino, a menina, que você xingou a sua esposa, que você xingou o seu marido. Qual foi o resultado disso depois? Né? Ou quando você fez um elogio, quando você trouxe palavras doces, palavras amorosas ao ouvido da sua esposa, ao ouvido do seu marido, ao ouvido dos seus filhos, né? Qual foi o resultado disto? Eu tenho certeza que quando você usou de palavras duras, palavras venenosas, incendiou a casa, né? Tiveram que administrar uma situação de conflito depois. O resultado foi de conflito, né? E xingamentos, insultos, provocações, ironias, geralmente, fatalmente, vão resultar nessas tragédias, né? E criando mágoas, marcando os corações, né? E prejudicando profundamente os relacionamentos, né? E aí está, se a pessoa tem a felicidade de entender que fez bobagem, que fez o que não devia fazer, voltar e pedir perdão, voltar e pedir desculpas, tentando consertar, né? Embora hajam palavras que às vezes não têm conserto. Há palavras, há ditos, há falas que custam um pouco mais para consertar, né? É o tempo que vai provar um arrependimento, uma mudança de postura, uma mudança de atitude, né? Assim como as palavras boas sempre vão provocar e trazer consequências boas. E é nesse sentido, meus queridos, que eu gostaria de falar nesta manhã sobre as palavras que devem soar dentro de nossas casas, em nossas famílias. Palavras e vozes que devem trazer algo que seja bom, que seja positivo na vida familiar. E a primeira consideração que eu quero fazer é que nós precisamos, de fato, entender que Tiago, assim como os demais escritores bíblicos, e trazendo, como nós já trouxemos, a aplicação dos textos do livro de Provérbios, né, que são textos sempre muito práticos para a nossa vida, nós devemos entender que nós temos um senso chamado discernimento, e esse discernimento deve ser usado para que as nossas palavras não sejam palavras voltadas para provocar o mal. Ou seja, devemos pensar algumas vezes antes de pronunciar o que temos desejo. Devemos refletir um pouco antes de falar. Devemos analisar, devemos esperar um pouco, esfriar o que está quente, né? Usar de sabedoria, usar de diplomacia, usar de bom senso, né? E é perigoso quando nós nos apressamos e fazemos uso das nossas palavras tomados pela forte emoção. É perigoso, porque junto com o desabafo, junto com o alívio da tensão daquele momento, nós corremos o risco de causar um grande dano, porque a palavra foi forte demais, a palavra foi dura demais, a palavra foi muito crítica, né? Eu uso usar a expressão palavras ácidas corroem corações, palavras ácidas corroem a confiança, palavras duras e palavras agressivas causam danos, muitos danos, né? Então, a primeira questão aqui, e Tiago deixa isso muito claro, né? Assim como Provérbios, nós devemos ter controle, buscar controlar, ainda que minimamente, mas o necessário para termos um equilíbrio, uma boa relação dentro das nossas casas, nas nossas famílias, né? Então, vamos pensar um pouco nisso. Tomar cuidado com as palavras destruidoras, tomar cuidado com as palavras agressivas, né? Tomar cuidado, porque assim nós estaremos sendo efetivos no aspecto de construir coisas boas dentro de casa, construir coisas boas, relações boas, né? E a gente, quando
agride, infelizmente, a gente está provocando reação, e a reação no mesmo nível, né? E às vezes a gente agride sem querer, no descuido, porque a gente não pensou direito. Aí a gente fala sem querer, né? Mas foi uma falta de critério de controle. Aí você vai falar assim, mas a pergunta é, quem pode controlar a sua língua, né? Quem pode controlar a sua língua? Eu penso que se depender só de nós, da nossa boa vontade, de fato nós vamos ter muita dificuldade nisso, e nós vamos descobrir que temos muito pouco controle. Mas quando nós exercitamos o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, nós somos beneficiados, e muito, com algo que está fora de nós, mas que vem para dentro de nós, para nos ajudar. Então a própria Bíblia diz, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá, né? A própria palavra de Deus nos diz que nós conseguimos exercitar o amor, porque Ele nos amou primeiro. Então Deus, Ele entra, vamos assim dizer, na nossa mente, com a revelação bíblica e com a ação do Espírito Santo, de modo que Ele nos dá privilégios para nos auxiliar nas nossas fraquezas. Veja o cântico que nós entoamos aqui agora, né? O preço que Cristo pagou, o que Cristo fez. Então nós lutamos sim batalhas, mas nós não estamos lutando batalhas solitariamente. Nós estamos lutando batalhas com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio da palavra de Deus, com o auxílio da graça de Deus, né? E eu creio profundamente e verdadeiramente que o poder de Deus transforma as nossas vidas. Então, se você é daquela pessoa, aquele tipo de pessoa que diz que tem pavio curto, que você é uma pessoa que se precipita, se você é daquele tipo que acha que não tem como controlar a sua língua, você está certo, de fato, só você sozinho não vai conseguir. Você sozinho não vai conseguir. Mas se você contar com Deus e com o Espírito Santo, acredito sim, você vai poder aprender a fazer isto. Você vai poder. Às vezes nós temos tempo para orar, às vezes nós temos tempo para consultar a Bíblia, antes de falar algo que vai ser decisivo, antes de tomar uma atitude decisiva. Que tal começarmos a fazer isto? Aproveitar o tempo que temos e aproveitar a sabedoria para dizer à esposa, me dá um tempo, deixa eu pensar, deixa eu orar sobre isso primeiro. Ou nós estamos passando por uma situação conjugal de grande dor, de grande sofrimento, vamos dar um tempo para orar? O apóstolo Paulo inclusive fala a respeito da vida íntima do casal, dizendo que pode sim por um curto tempo se preservar em relação à vida íntima conjugal para buscar a Deus em oração, um curto espaço de tempo, mas não negue ao outro o que é seu direito, né? Então, quando nós usamos bem a palavra, é verdade, nós conseguimos outro resultado. Quando usamos maldosamente a nossa fala, o que está no nosso coração, o que está na nossa mente, e quando é algo ruim, infelizmente, nós vamos causar destruição e mais sofrimento, né? Então lembre-se disto, você pode conter a sua língua, a sua mente, a sua capacidade de se comunicar, no sentido de ser explosivo, de ser agressivo, de ser maldoso, dando um tempo, buscando sabedoria divina, buscando a palavra de Deus, pedindo auxílio ao Espírito Santo de Deus, no mínimo, se acalmando, respirando, né? No mínimo, deixando a temperatura baixar um pouco. Eu penso que isso seja eficaz para nós não sermos maldosos e péssimos nas nossas falas, nas vozes
que soam dentro de nossos lares, né? Em segundo lugar, meus queridos, obviamente aqui é o oposto do que eu falei, nós podemos, e eu gostaria que nós aprendêssemos a usar as palavras para edificar, né? Nunca é demais repetir, edificar é construir. O que nós queremos construir na nossa família? Está aí uma questão, uma pergunta tão simples, mas uma pergunta que, com o passar dos anos, após o início da vida conjugal, após os glamoures, os momentos glamurosos na vida de um recém-casado, ou após aqueles momentos mágicos da chegada de um bebezinho em casa, né? Aquela vidinha que encanta, e nós fazemos, né? O casal, quando se casa, vive a lua de mel, vive momentos assim tão mágicos, né? Tão excitantes, tão provocativos no sentido de aproveitar o momento a dois. Quando chega o bebê, então, nós fazemos chá, antes de chegar, né? Fazemos chá, revelação, e depois nasce a criança, nós curtimos aquele momento, ganhamos presentes, e aí o primeiro ano, via de regra, todo mundo faz uma festa linda, porque é o primeiro ano do bebê. Como isso é bonito, né? Mas tanto no casamento quanto na relação com o bebê, os bebês vão se tornando, vão crescendo, né? Os anos vão se multiplicando, eles vão aprendendo a falar também, né? Eles vão aprendendo a andar, vão aprendendo a tomar decisões, né? Chegam na adolescência, né? E chegam na vida adulta, parece que aquela alegria, aquela felicidade de ser pai, de ser mãe, aquela vida de alegria, parece que vai se perdendo, né? E aí nós começamos a criar conflitos, a viver conflitos. E eu sei que é difícil, eu já criei 2 adolescentes, passei por 2 adolescentes, né? É difícil dialogar com o adolescente, não é? É difícil, os meninos, as meninas que ainda não têm controle, não têm a sabedoria, a maturidade, e por natureza, por questão daquele momento da vida, são mais apaixonados, né? As palavras são assim, mais espontâneas. Então o adolescente é espontâneo sempre, mas a espontaneidade às vezes revela, e é o caso, revela a imaturidade. Um relacionamento conjugal da mesma forma, né? Após os momentos da lua de mel, ocorrem às vezes a perda de esse controle necessário que eu falei anteriormente, e aí as relações se desgastam, né? E então, meus queridos, nós perdemos aquele tom da edificação, da construção, deixamos de nos abraçar, deixamos de nos beijar, deixamos de ficar juntos, paramos com os momentos mágicos e, infelizmente, outras coisas ruins e estranhas vão se apossando da relação conjugal, assim como com os filhos, né? Então, vira e mexe, pais perdem a linha com os filhos e, infelizmente, nem sempre reconhecem que erraram, nem sempre voltam atrás, nem sempre dão um passo atrás e nem sempre consertam a situação. E aí o adolescente, assim como a esposa, assim como o marido, ficam introjetando, ficam se alimentando daquelas palavras, daquelas atitudes, daquelas ações que não construíram coisas boas, não edificaram coisas boas, mas edificaram coisas ruins, né? Então, meus amados, vamos usar nossa voz para edificar, vamos usar nossas palavras para edificar, né? Vamos usar aquilo que nós aprendemos e consultamos a palavra de Deus, aquilo que nós colocamos diante de Deus em oração, para promover o bem nas nossas relações, seja com a esposa, com o marido, com os filhos, até com os amigos, né? Como nós fazemos o bem quando nós nos entendemos, quando nós conversamos
ouvimos e entendemos a demanda do outro, né? Feliz é o pai, feliz é a mãe que sabe ouvir o filho, que consegue entender, que consegue, ao entender o filho que está errado muitas vezes, a filha que está errada muitas vezes, tem o poder de usar a palavra para tocar e ali ajudar o adolescente a corrigir as suas falhas, ajudar a criança a se desenvolver, a dar um conselho maduro para um filho maduro, para uma filha madura. Eu não estou dizendo aqui que adultos, filhos adultos têm que ser dependentes dos pais, mas eu estou querendo dizer aqui que filhos adultos que ainda têm o privilégio de ter pais mais velhos, podem aproveitar em muitos bons conselhos dos pais, seja na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar, na vida profissional, no dia a dia. Como nós podemos aprender e receber boas coisas que edificam? Eu já contei aqui para os irmãos, mas eu vou repetir. Jovem de ministério, tentando achar o caminho para pastorear minha primeira igreja lá no interior, em Caçapava, interior de São Paulo. Situações difíceis, não sabia dialogar, não sabia conversar com os presbíteros, não sabia conversar com as pessoas, a liderança da igreja. E eu procurei várias pessoas para me aconselhar. Procurei pastores experimentados. Procurei meu pai presbítero, procurei minha mãe. E curiosamente, eles sem se falarem, saberem das coisas, eles disseram a mesma coisa. E eu creio que Deus estava usando essas pessoas para me ajudarem. E o que eles diziam era: filho, ou Eliezer, ame a sua igreja, ame os seus líderes. E naquele ímpeto da minha imaturidade como pastor, mas, ame e ache o caminho, dê um jeito de achar o caminho para pastorear estas pessoas que Deus colocou na sua vida. Assim, meus queridos, nós, quando temos esses conselhos sábios, conselhos bons, não é que nós estamos ali nos tornando dependentes, mas nós estamos aprendendo com quem já passou pelo que estamos passando. Assim, então, nós podemos edificar, nós podemos abençoar. Pais, ao aconselhar os seus filhos mais velhos, não se tornem donos deles, seja sábio para saber orientar e deixá-los andar com as próprias pernas. Auxilie, inclusive, nesse sentido. Uma palavra sábia edifica, uma palavra boa abençoa, um conselho bíblico, um momento de oração pedindo e rogando a bênção de Deus, o auxílio do Senhor. Quantas vezes no gabinete pastoral ainda hoje eu não tenho resposta para todas as demandas do gabinete pastoral? Irmão, eu não sei o que te falar, vamos orar. Senhor, nos dê luz, nos dê caminho, nos dê esclarecimento. Senhor, mostre para nós o que devemos fazer, mostre ao irmão o que ele deve fazer. Senhor, proteja para que ele não faça o que não convém, não decida o que está contrário à tua palavra. Senhor, dê discernimento, dê unção ao teu servo, à tua serva. Meus amados irmãos, nós sim podemos ecoar palavras nos nossos relacionamentos familiares que edificam. Sempre podemos fazer isto. Sempre. É a forma prática de vencermos as nossas emoções e as nossas tentações quando nós fazemos as coisas, podemos fazer as coisas equivocadamente ou de modo errado. Então, quantos relacionamentos podem ser corrigidos, renovados, se assumirmos o firme propósito de edificar uns aos outros. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses 5,11, ele diz assim: exortem-se, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Esposa, faça isso com seu marido, marido, faça isso com seu esposo.
Filho, faça isso com seu pai, se for necessário. Pai, faça isso com seus filhos. E você verá o quanto você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, para que tudo corra bem. Lembra-se do hino: quão felizes nos correm os dias, quão depressa se esvai em nossa dor. Quão felizes, né, quando reina no lar doce amor, né? Nossos pés andaram juntos, juncados, nossos caminhos foram trilhados juntos. Passamos pela pobreza, passamos pela enfermidade, passamos por situações difíceis, mas nós estávamos juntos. E o princípio básico para estarmos juntos é o uso sábio e edificante das palavras. Porque a maneira de destruir, de tornar tudo pior, é aquilo que já falamos na primeira consideração: o uso destruidor das palavras. E por último, não podemos deixar de considerar isto. Nós precisamos, em conjunto familiar, e aqui está um problema quando nós construímos relacionamentos familiares divididos. A Bíblia diz que um lar dividido não se sustenta, né? Onde há divisão, nada se sustenta. Ou seja, nós então precisamos juntos adorar a Deus e fazer uso sempre da nossa relação com Deus, também na nossa relação doméstica. Precisamos sempre, né? Então, usar palavras para adorar a Deus em conjunto, orar em conjunto, orar um com o outro, um pelo outro, citar e falar, usar o texto bíblico para mostrar onde há o erro, onde há o acerto, fazer uso desta vida com Deus, para que nós não sejamos dominados apenas por nós mesmos, pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Há uma referência de Deus para nós, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a nossa vida de adoração, de louvor, a nossa vida espiritual, quando exercitada em conjunto, isso tem um poder para poder fazer com que os nossos relacionamentos passem por esse crivo, que é diferente dos nossos crivos contaminados muitas vezes. Uma coisa é verdade, e acredito que você possa concordar comigo: em algum lugar, em algum momento, todos nós vamos buscar referências. Sempre. No mínimo, nós vamos usar as referências dos nossos pais. E é interessante que quando nós usamos as referências dos nossos pais, nem sempre nós temos o filtro da lembrança de que lá os nossos pais erraram conosco. E aí nós reproduzimos o erro dos pais. Aí nós reproduzimos o erro dos pais no papel dele de esposo, ou no papel dela de esposa, ou no papel dele de pai, ou no papel dela de mãe. Eu tenho uma lembrança muito firme, que eu nunca me esqueci disso, e isso mudou muito minha vida como pai. Muito, muito. Eu fui criado num rigor dentro de casa muito intenso. Então eu sei o que significa ter pais que interpretam literalmente o uso da vara. Eu sei o que significa isso. Não o uso da vara pedagógico, didático, mas o uso da vara literal. Era uma coça por dia, no mínimo, né? E meus pais batiam mesmo. Batiam forte. Muitas vezes eu tive que ir para a escola com minhas pernas marcadas de vergões. Sabe o que é um vergão? Hematoma. A pele inchada, marcada com veio assim, às vezes algumas gotinhas de sangue saíam.
rigor excessivo. Minha mãe entendia o texto de Provérbios que fala que a vara é para os tolos, literalmente. E então eu era chamado de uma criança tola. Olha só que coisa triste, né? Uma mãe dizer que eu era um tolo e por eu ser um tolo eu precisava apanhar, né? Lembra-se daquele ditado que é de novinho que se torce o pepino? Pois é. Então eu fui fruto de uma criação desse tipo. E chegou a minha vez de ser pai, né? E a primeira vítima minha foi o primogênito, como todo mundo que faz com o primeiro filho, né? O experimento vem com o primeiro filho. E de repente eu estava sendo muito duro com o meu filho. E a minha esposa, muito sábia, me fez pensar no que eu estava fazendo. E eu me lembro que eu fui deitar muito triste. Muito triste. E por um momento eu pensei, minha esposa está contra mim. E ela não pode ser contra mim, ela não pode me desrespeitar. O que é isso? O que é isso? Mas nada como uma noite de sofrimento, de reflexão. E eu entendi que eu estava repetindo os excessos de meu pai. E naquele dia eu pude mudar a forma com que eu fui criado e mudar a forma de agir com meu filho. Logo depois a Rebeca chegou, também a forma de lidar com a Rebeca. Já não precisei mais dessa lição, porque eu aprendi. E aprendi até porque eu descobri, eu entendi agora como pastor, como estudioso do texto bíblico, que a vara no livro de Provérbios não é literal. Para criar filhos não é literal. Mas é a vara da disciplina com a palavra que corrige, esclarecimento, dizer sim na hora certa e dizer não na hora certa, tirar privilégio quando necessário, assim como conceder privilégio quando necessário. O uso sábio e correto da palavra segundo a palavra de Deus. Irmãos, como isto é bênção na vida da gente, quando a gente usa o que vem de Deus para promover o bem. E a gente faz isso em forma de glorificar o nome de Deus, de adorar a Deus, de bendizer o nome de Deus. E o resultado é bênção para nós todos. É bênção para todos nós. É bênção para o nosso casamento. É bênção para os nossos relacionamentos com os nossos filhos. E é bênção para vocês, para nós que temos irmãos. Como isso é importante. Referência que vem da palavra de Deus, né? Me lembro de uma vez o presbítero Abelardo pregou um sermão falando sobre síndrome de Gabriela. Lembra disso, Abelardo? Né? Eu nasci assim, eu vivi assim, por isso eu não mudo. Eu nasci assim, eu vivi assim, por isso eu não mudo. Pois é, nós podemos mudar. Nós não precisamos da síndrome de Gabriela. Nós precisamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é mais do que eficiente, é mais do que eficaz. Ela nos abençoa. Estamos encerrando o nosso mês do lar. Mês de maio, termina hoje, último dia. E nesse tempo que nós estamos fazendo isto, a nossa ideia, nosso sentido, as nossas ênfases, tanto minha quanto do reverendo Gustavo, do reverendo Washington, foi trazer ensinamentos que abençoem a vida familiar, seja o casamento, seja o relacionamento com os filhos e até mesmo as nossas amizades. Eu espero sinceramente que a palavra de Deus tenha abençoado sua vida e tenha te ajudado um pouco, para você refletir, para você quem sabe mudar, trazer uma nova proposta, um novo sentido para a sua relação familiar, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, entre vocês irmãos. Por isso eu escolhi esse texto e quis trazer de novo a mensagem que eu preguei em 2023, que fala sobre o uso das palavras, porque aqui no púlpito nós usamos palavras.
nós pregamos e queremos sempre pregar o que vem de Deus para abençoar a vida da igreja e edificar os lares. Então, lembre-se disso, vozes que soam no lar, vozes que são ditas e faladas dentro de casa, elas não precisam e não podem ser vozes destruidoras, mas elas podem ser vozes edificantes, que promovam o bem, a harmonia e os bons relacionamentos. E a palavra de Deus, ela é a referência para então fazermos aquilo que está longe do nosso alcance, mas que Deus nos oferece e nos dá como banquete, para podermos aplicar e viver em família. Que Deus nos abençoe, e eu quero nesse instante orar pela sua casa, pelo seu casamento. Quero orar por você no papel de pai, quero orar por você enquanto filho e também enquanto irmão, né? Se é filho único, então não tem como, né? Mas se você tem irmão, irmã ou irmãos, eu quero pedir a Deus que te abençoe, para vocês serem sempre uma famílias, possuírem famílias abençoadas, não famílias destruídas e acabadas, mas famílias que vivam bem. Pai do céu, na Tua presença nós estamos. Quero agradecer a Deus imensamente a Tua palavra e a mensagem que Tiago nos traz, Teu servo que é usado por Ti, que recebeu essa revelação para falar sobre as relações nossas como pessoas, o quanto nós podemos abençoar, especialmente nesse sentido, para que nós possamos nos apropriar, tomarmos posse daquilo que vem do Senhor, para cuidar da nossa vida, para cuidar daqueles que o Senhor nos deu como nossos pares, né? Nossa esposa, os esposos das irmãs, os filhos que são dádivas do Senhor, herança do Senhor. Ó Pai do céu, permita que no tempo em que nós vivemos, onde temos tantas influências do mundo que a cada dia cria novos modos de entretenimento, modos para nos comprar e nos roubar também, principalmente o nosso tempo, trazendo ideias e trazendo tantas influências negativas, ruins. Livra-nos, ó Deus, para termos a unção do Teu Santo Espírito. Através da unção do Teu Santo Espírito, sabemos discernir o tempo em que vivemos, para sabermos, ó Deus, pela Tua palavra, filtrarmos aquelas influências e aquelas informações que vêm de fora, para podermos, ó Deus, buscar sempre a Tua vontade, que é boa, que é restauradora, que é abençoadora. Ó Senhor Deus, dê-nos esses propósitos de nos firmarmos em Ti e na Tua palavra, para sermos, ó Pai, melhores e bênçãos na vida das pessoas que o Senhor nos deu, como nossa esposa, os maridos das irmãs e os nossos filhos. Que essas relações sejam sempre abençoadoras. Ó Pai, olhe para nós e livra-nos de cairmos nas tentações do diabo, nas tentações do mundo, nas tentações da carne. Edifica-nos, ó Deus, porque a Tua palavra é a verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.